Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. A Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, veio para botar ordem na casa e dizer como os dados pessoais podem ser usados aqui no Brasil. Mas a pergunta que fica é: quem garante que as empresas estão mesmo seguindo a lei? É sobre isso que a gente vai falar hoje, desvendando o papel do órgão por trás dessa fiscalização. E antes da gente começar, já sabe, né? Deixa aquele like, segue o canal e compartilha com todo mundo, que isso ajuda a gente a crescer. Pois é, essa é a grande pergunta na era digital, não é mesmo? A gente entrega nossos dados para um monte de serviços e empresas, mas quem está de olho para ver se está tudo certo? Quem garante que eles não estão sendo usados de forma errada? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Para organizar nosso bate-papo, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos ver quem é que põe ordem nos dados. Depois, entender como funcionam as regras especiais para os pequenos negócios. Na sequência, a gente mergulha no processo de fiscalização, passa por um checklist de segurança bem prático e, para fechar, vamos fazer uma pergunta importante. A NPD é independente de verdade? Então vamos lá, começando pelo básico, quem é a grande guardiã da nossa privacidade de dados aqui no Brasil? Apresento a vocês a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pensa nela como o xerife da LGPD. É o órgão do governo criado especificamente para fiscalizar, criar as regras do jogo e, se precisar, aplicar as punições. É para a ANPD que as empresas devem prestar contas e é ela quem garante que nossos direitos de privacidade sejam respeitados. Mas olha, a NPD não trabalha sozinha não. Ela tem um parceiro de peso, o CNPD. É um conselho que serve para dar um espetáculo, sabe? O mais legal é que ele é formado por gente de tudo que é área. Governo, especialistas, empresas e, muito importante, representantes da sociedade civil, como nós. A missão deles é ajudar a criar as diretrizes e espalhar o conhecimento sobre proteção de dados por aí. Agora, um ponto super importante: a NPD sabe que a realidade de uma padaria de bairro não é a mesma de uma gigante de tecnologia. E seria injusto cobrar as mesmas coisas de todo mundo, né? Por isso, a lei foi pensada para ser flexível. E aqui a gente vê na prática como isso funciona. Olha só que mão na roda para os pequenos negócios. Enquanto uma empresa grande precisa ter um DPO, que é o encarregado de dados, os pequenos são dispensados disso. E mais, eles ganham o prazo em dobro para responder solicitações e comunicar incidentes. Até o registro das operações de tratamento de dados é mais simples, facilita bastante a vida. Mas, muita atenção aqui, porque essa flexibilidade tem limite. Se uma empresa pequena lida com dados de alto risco, pensa aí, dados de saúde em larga escala, por exemplo, ou se ela faz parte de um grande grupo econômico, aí a colher de chá acaba. Nesses casos, a regra é geral, bem mais rígida. Afinal, a proteção dos dados sempre vem em primeiro lugar. Ok, a gente já entendeu as regras. Mas como a NPD faz para garantir que elas estão sendo seguidas no dia a dia? Como funciona a fiscalização na prática? O processo é bem interessante porque ele é gradual. A NPD não chega já com o pé na porta aplicando multa. A abordagem é mais educativa, sabe? Primeiro eles monitoram e orientam. Se isso não resolve, eles partem para uma abordagem preventiva, com avisos e pedidos para regularizar a situação. A sanção, a multa pesada, só vem em último caso, quando nada mais funcionou. E aí, tá achando legal entender como a coisa funciona nos bastidores? Se esse conteúdo está sendo útil, que tal dar uma força para o nosso trabalho? Compartilha este material com seus amigos, manda naquele grupo do trabalho, posta nas suas redes. Isso ajuda demais o canal a crescer e a gente a produzir mais análises como esta. Contamos com você. E como a gente viu, a NPD não só fiscaliza, ela também orienta. Então, na prática, o que um pequeno negócio pode fazer para ficar em dia com a LGPD? Vamos ver um checklist básico. O primeiro pilar é arrumar a casa. Isso significa basicamente criar uma política de segurança, mesmo que seja simples. Treinar todo mundo que trabalha na empresa é essencial, para todo mundo falar a mesma língua. Além disso, é importante ter contratos de confidencialidade com a equipe e incluir cláusulas de proteção de dados nos contratos com fornecedores. É o básico bem feito. O segundo pilar é a parte da tecnologia. As dicas são bem diretas. Implementar o princípio do menor privilégio, que é basicamente dar acesso só ao que a pessoa realmente precisa para trabalhar. Usar senhas fortes e autenticação de 2 fatores é o mínimo hoje em dia, né? E claro, nada de compartilhar senhas. Fazer backup com frequência e criptografar os dados também são medidas cruciais. Bom, até aqui a gente viu o que a NPD faz e como ela funciona. Mas agora, vamos entrar numa discussão um pouco mais polêmica. Será que ela é mesmo independente? Olha só o peso dessa frase.
que veio de uma análise jurídica sobre o tema. Ela levanta uma preocupação muito séria: a forma como a ANPD foi criada, através de uma medida provisória, pode ter comprometido a sua capacidade de atuar de forma realmente livre e eficaz. E essa tabela aqui, ela deixa tudo preto no branco. O plano original, que foi vetado, era criar a ANPD como uma autarquia especial, tipo uma Anatel da vida. Isso daria a ela independência administrativa e financeira, essencial para poder fiscalizar todo mundo, inclusive o próprio governo, sem sofrer pressão política. Só que o modelo que valeu foi outro. A ANPD nasceu como um órgão ligado direto à presidência da República. Isso significa que ela é subordinada, não tem grana própria garantida e seus diretores podem ser trocados pelo presidente. Essa mudança estrutural é o centro de toda a discussão. Isso tudo leva à grande pergunta que fica no ar para a gente pensar. Com essa estrutura, subordinada ao governo federal, será que a ANPD tem mesmo a força e a autonomia necessárias para fiscalizar o próprio governo, as gigantes da tecnologia e proteger de verdade os nossos dados? Fica a reflexão. E chegamos ao fim. Muito obrigado por ter acompanhado essa análise com a gente. Se você curtiu, não se esqueça de seguir o DireitoCast lá no Spotify para mais conteúdo em áudio. E olha, deixar o seu like aqui é super importante para a gente. Ajuda demais o nosso trabalho chegar a mais pessoas. E para quem prefere assistir, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima!